Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a videoaulas de matemática, hoje nós vamos resolver alguns problemas de mínimo múltiplo comum. Como nós informamos anteriormente, nós iremos gravar videoaulas com questões que são recorrentes em concursos públicos, independentemente da banca examinadora. Hoje nós vamos tratar do mínimo múltiplo comum. Então, vocês que vão prestar concursos públicos, não importa qual seja a banca, este assunto é muito recorrente, seja o Instituto Consulplan, Bunesp, Fundação Sesgran Rio, Instituto Consulpan, Fundação Getúlio Vargas, Fundação FAT, Carlos Chagas, Sebrasp e outras bancas. Este assunto é muito importante. Portanto, vamos para 3 questões básicas. Vejam. Primeira questão. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. A pergunta é, o número de botões de rosas era. Então, vamos para a resolução. Logicamente, como nós temos a dica, nós vamos utilizar o mínimo múltiplo comum, logicamente. Mas a pergunta é, quando é que nós utilizamos o mínimo múltiplo comum? Em qualquer problema? Não, nós temos que tomar muito cuidado. Primeira coisa, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo de alguns números dados. Ou seja, esse número ele é divisível por esses números dados. Por exemplo, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 12. Este número que nós vamos obter, ele é divisível simultaneamente por esses 3 números. Como normalmente os problemas envolvem números pequenos, não tem nem necessidade de fazer o mínimo utilizando o procedimento prático. Mas vamos fazer para relembrar. Então, quando usamos o mínimo múltiplo comum, quando o problema envolve uma ideia de tempo, em termos de quando vai coincidir ou quando alguma coisa vai acontecer novamente. Então, ideia de encontro futuro. Então, vamos verificar como é que a gente vai resolver isso aqui. Para obter esse mínimo múltiplo comum, nós utilizamos o método da decomposição simultânea em fatores primos. Tá? Agora, então, vamos lá, como é que a gente vai fazer essa metodologia? Pegamos os números aqui no caso do número que nós queremos calcular, o MMC, colocamos em qualquer ordem. Passamos um traço do lado direito e como o procedimento diz, decomposição simultânea em fatores primos. Então, nós vamos dividir esses números dados pelos números primos. Procure sempre dividir em ordem, não necessariamente, mas é ideal. Os primos principais são esses aqui, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. O que são números primos? São aqueles que são divisíveis por 2 números, ele próprio e o 1. Então, por exemplo, o número 2, quais são os únicos divisores de 2? 1 e 2. Quais são os divisores do 3? 1 e 3. Quais são os divisores do 6? É o 1, o 2, então o 6 não é primo. Então, vamos dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Quando não é divisível, a regrinha diz, coloca o número, repete. 3 não é divisível, 5 não é divisível, 12 dá para dividir 6. Enquanto nós temos divisão por 2, vamos dividir por 2. Repete o 3, repete o 5, faz a divisão, dá 3. O próximo número primo
é o 3. Então, vou dividir por 3. Aqui vai dar 1, 1, e aqui repetimos o 5. Não tem mais divisão por 3. Dividimos pelo próximo número primo, que é o 5. Então, vai dar 1, 1 e 1. Pronto. Terminamos a fatoração simultânea. Então, o menor múltiplo comum, o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 3, 5 e 12, é exatamente o produto desses fatores primos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, que dá exatamente 60. Essa é a quantidade de botões de rosa. Se vocês observarem, todas as alternativas estão na casa do menor do que 65. Se tivesse um número maior, já poderíamos eliminar. Como o exercício está dizendo aqui. Então, se colocar 60 botões de roda, verifica. Dá 30 ramalhetes. 60 dividido por 5 dá 12. 60 dividido por 12 dá 5 ramalhetes. Então, 60. Como o exercício diz que a floricultura sobra sempre 2 quando esse encarregado faz esses ramalhetes, então o resultado é exatamente 60 mais 2, que é exatamente 62 rosas, botões de rosa. Propositalmente, eles colocaram aqui um 60. Então, aquele candidato menos avisado vai logo no 60. Então, muito cuidado. Isso aqui também é um item que nós devemos tomar sempre cuidado. Faça a resolução, veja a resposta e verifique o resultado, para ver se realmente está coerente com a pergunta. Logo, a resposta aqui é a alternativa letra E. Vamos para o segundo exemplo. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Agora presta atenção, o exercício não é tão direto assim, porque aqui nós queremos saber após quantos segundos as 2 lâmpadas piscarão ao mesmo tempo. Lembrando que a primeira lâmpada pisca 15 vezes em 1 minuto, a segunda 10 vezes a cada minuto. Portanto, vamos calcular qual o tempo das lâmpadas piscarem. Então, vejam, a primeira lâmpada diz que ele pisca 15 vezes no minuto. Portanto, nós temos aqui fazer a divisão. 60 minutos, desculpa, 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 60 dividido por 15, nós obtemos que a cada 4 segundos a primeira lâmpada pisca. Então, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. A segunda lâmpada pisca 10 vezes no minuto. Portanto, fazendo o cálculo, 60 dividido por 10, a lâmpada B pisca de 6 em 6 segundos. Observe, o exercício aqui é bem simples. Então, se eu fizer, não preciso nem fazer o cálculo pelo procedimento do MMC. Observe, 4, 8, 12, 16, 6, 12, 18, pronto, já encontrei o tempo em que as 2 lâmpadas piscarão. Isso aqui acontece quando os números são números pequenos, mas nós vamos fazer o cálculo do MMC utilizando a fatoração simultânea. É bom sempre saber, porque o número algumas vezes é um número um pouquinho grande. Então, passa um traço do lado direito do 4 e 6, pega os números primos, coloca aqui do lado para não pular nenhum, dividimos por 2, aqui vai dar 2 e 3. Como tem divisão ainda por 2, eu vou dividir por 2. Vai dar 1, repete o 3. O próximo primo
é o 3. Pronto. Então, concluímos que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo simultaneamente dos dois, é o produto desses fatores, 2 vezes 2 vezes 3, que dá exatamente 12 segundos. Como nós tínhamos visto, as lâmpadas vão se repetir, vão acender simultaneamente após 12 segundos. Observe, 4, 8, 12, 16, 6, 12, 18. Então, 12 segundos, as duas lâmpadas piscam ao mesmo tempo. Então, esta é a ideia da utilização do MMC, ideia de encontro. Alternativa letra A. Vamos para um outro exemplo. Este terceiro exemplo já é um pouquinho mais difícil. Um pouco. Em um conselho regional, o presidente é eleito a cada 4 anos, o secretário a cada 3 anos e o coordenador geral a cada 2 anos. Se em 2020 houve uma eleição para os 3 cargos simultaneamente, olha, apareceu a palavra simultaneamente. Das opções abaixo, em que anos ocorrerá novamente? Ou seja, em que ano vai acontecer a eleição dos 3 membros? Ideia de encontro. Então, vamos lá. A mesma coisa, os números aqui são pequenos, então poderíamos fazer sem necessidade de aplicar o dispositivo prático do MMC, mas vamos fazer novamente. Então, vamos lá. Vamos obter daqui a quantos anos os 3 cargos serão concorridos simultaneamente, achando o MMC de 2, 3 e 4. Um traço do lado direito, lembrando os números primos na ordem, preferencialmente, para não ter problema de ficar pulando um. Divide pelo primeiro número primo, que é 2. Quando é divisível, não é divisível, repete. Então, vai ficar 1, 3 e 2. Tem ainda um número divisível por 2. Repete o 3. O próximo primo é o 3. Então, vai dar 3. O menor múltiplo comum é o produto desses 3 fatores. 2 vezes 2 vezes 3. Então, retifica aí, pessoal. Aqui não é 3, aqui é 2, tá? Desculpa, vamos lá voltar aqui, tá certo? 2 vezes 2 vezes 3. Tá tudo errado aqui, tá? Aqui tá certo. Não, desculpa, tá correto. É o MMC de 2, 3 e 4, que é 2 vezes 2 vezes 3, que é dar 12. Então, o que vai acontecer? A próxima eleição simultaneamente dos 3 cargos será daqui a 12 anos. Só que ele está perguntando em que ano que vai ocorrer. Se a eleição ocorreu em 2020, a próxima eleição, daqui a 12 anos, basta somar 12. Então, vai ser exatamente 2020 mais 12. A próxima eleição será em 2032. Alternativa letra C. Questão um pouquinho mais trabalhosa em termos de interpretar o resultado. Então, cuidado, mas não tem problema nenhum. E aí, gostou dessas 3 questões de mínimo múltiplo comum? São questões recorrentes em concursos públicos, quaisquer que sejam as bancas. Portanto, muita atenção. Faça a sua inscrição no meu canal. E se você quer receber as notificações das demais videoaulas para concursos públicos, ativem o sininho. O próximo assunto recorrente será problemas envolvendo o MDC, máximo divisor comum. Gostou? Dá aquele famoso like, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, acessem a playlist Matemática Básica para Concurso e também as playlists específicas de outras bancas cujos conteúdos de matemática são os mesmos, equivalentes ao ensino médio.
Lembrando a todos que hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, foi publicado o edital de inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, número de vagas 400 vagas para a comarca da capital. Grande oportunidade para vocês. A banca será a Fundação VUNESP. Já temos uma playlist com questões do concurso passado, do ano passado, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.